fazer um material sobre o Result, sobre o próprio material fornecido pelo laboratório, né, que é um laboratório com fim de pesquisa, de marca, né, enfim, e dos cuidados, um pouco do mecanismo de ação, enfim, dele e algumas curiosidades que eu ainda não tinha falado, né. Então, como já falei dele, tá? Ele tem um agonismo parcial em D2, tá? Assim como o aripiprazol, o brexpiprazol também tem. Eu disse em vídeos anteriores que ele teria uma afinidade um pouco maior, ele teria um efeito um pouco mais bloqueador do que agonista em relação ao aripiprazol, né? Já leio em outros materiais o contrário, né? Então, com o tempo eu talvez consiga responder isso melhor, né? Então isso proporciona, embora ele seja liberado para potencialização do antidepressivo no Brasil, ele proporciona um efeito antipsicótico, antimaníaco e antiagressão, né? Tá? Ele tem efeito alfa-1, tá? Que tem efeito ansiolítico, antidepressivo e melhora do sono, tá? Por outros mecanismos, a substância parece também ter uma melhora do sono e em relação ao aripiprazol, ela tem um efeito menos ativador, né? Alfa-2, né? Antidepressivo, maior agilidade, melhora da memória e cognição, né? Bloqueio, tá, do 5-HT1, tá? Ela vai ter um efeito ansiolítico, antidepressivo, antiacatesia, antiparkinsonismo, pseudoparkinsonismo, né? E melhora cognitiva, né? E 5-HT2A, antiparkinsonismo, acatesia e antipsicótico também, tá? São os receptores onde o Result pode, o brexpiprazol pode agir, né? Então ele não tem influência com ou sem o uso de alimento, né? Ele é afetado principalmente por outros medicamentos ou alimentos que mexem com a CYP3A4 e a 2D6, isso é importante, vou falar um pouco mais à frente, talvez isso seja o mais importante do vídeo, né? Vou deixar para o final, tá? Enquanto isso, se puder dar um ok aí, uma curtida, se inscrever no canal, eu agradeço, né? A minha vida de eliminação dele, como eu já falei, é substancial, tal qual o aripiprazol, de 91,4 horas, tá? E é uma medicação que tem uma variação de até 47%, deixa eu ir exatamente isso, de diferença na concentração sérica entre aqueles metabolizadores pobres e os normais, metabolizadores lentos e os normais da CYP2D6, né? Que isso tu vai poder ver no teste farmacogenético, né? Que para mim não tem tanta utilidade assim, tem sua utilidade em casos solucionados, melhor dizendo, né? E ele não é afetado pela CYP1A2, tá? Então ele não tem tanta influência sobre quem é fumante, quem não é fumante, né? Então, entre os efeitos colaterais, pode ter um leve aumento de peso, tá? Que foi correlacionado a ele depois de 3 meses de tratamento em torno de 1,2 kg, tá? O que não é significativo, tá? Uma vez que a própria depressão atípica pode causar ganho de peso substancial, tá? Diz sobre ele todos aqueles efeitos colaterais de cinesia tardia, acatesia, que uma medicação da classe dele pode causar, tá? Mas convenhamos em nível muito menor, né? Inclusive o cuidado com leucopenia, neutropenia, granulocitose, né? Que, como eu falei em outro vídeo, tá? Pode ser superestimado na questão da clozapina e subestimado nas outras medicações, tá? E não são só neurolépticos não, né? Que a gente tem que ter esse cuidado, então vamos lembrar do hemograma, né? Então hipotensão, síncope, pré-síncope são comuns, tá? Como disfagia também, pneumonia por aspiração, tá? Isso por estar mais ou menos incluído na classe dos antipsicóticos, acredito que não seja relevante, não é relevante com os antigos.
É risco C na gravidez e amamentação, tá? E passa de forma significativa no leite materno, né? Ele foi estudado até um grupo de 65 anos e não tem estudos maiores em idosos com idade maior, né? Mas se recomenda um ajuste de dose e uma titulação mais lenta, né? Nesses pacientes, tá? E agora, uma coisa que pode ser ruim, mas eu acho boa, tá? Depende do ponto de vista, eu acho ótimo isso, eu acho o pulo do gato, tá? Sendo que é uma medicação cara, tá? Nova ainda, e é um potencializador de antidepressivo, sendo que tu não vai poder usar ele só. Tu provavelmente a chance de alguém usar uma fluoxetina, uma paroxetina, uma bupropiona junto é bastante grande, né? Então, assim, ó, a gente tem que titular a dose e ajustar a dose para menos, por eles serem inibidores enzimáticos das enzimas que degradam o result, né? Então, vamos lá, né? Então, para quem fez teste farmacogenético, né, para quem é metabolizador pobre da CYP2D6, tá? Ela está funcionando muito lentamente, tá? Metade da dose terapêutica é recomendada, tá? O metabolizador pobre de 2D6 com uso de um inibidor forte da 3A4, tá? 1/4 de dose, tá? Se tu usar antidepressivo inibidor potente da 2D6, tá? Lembrando, paroxetina, fluoxetina, bupropiona, tá? Não há de início necessidade de ajuste de dose, tá? Mas se tu usar um outro inibidor potente da 2D6, aí vale a pena diminuir para metade da dose, tá? Lembrando, eu levanto a bola para uma questão, se eu usar apenas... se eu usar 20 miligramas de paroxetina, não é a mesma coisa que 60, então usar a mesma dose de result faz sentido? Não sei, né? Então isso são coisas a pensar e vale a pena a gente titular de forma mais lenta e observar clinicamente, tá? O inibidor potente da 3A4, tá? Tá aí a bupropiona, tá? Meio comprimido também, tá? O que é comum também, já que a bupropiona é um bom Robin, mas não é o Batman, sempre vem bem acompanhada, né? Então tu tá geralmente usando ela com outro medicamento, né, associado, talvez um potente ou moderado inibidor da 2D6, tu vai ter que reduzir o result para 1/4. Então, assim, ó, moral da história. O paciente que está usando result, tu vai usar, acredito, num paciente que quer ter uma melhora cognitiva, talvez já tenha aí uma bupropiona para essa mesma finalidade, tá? Tu vai ter que usar 1/4 da dose, né? Entende? Ou seja, 0,5 miligramas, talvez seja 2 miligramas, tá? Fiquem atentos, né? Então é mais ou menos isso, né? Que eu tenho para falar, né? A mais sobre a medicação, né? Ela tem uma melhora teórica na qualidade do sono, tá? Ainda não tenho experiência para dizer qual o melhor horário para usar para dormir. Acredito que à noite, eu estou prescrevendo agora, né? Uma medicação à noite, tá? Mas também a gente tem que levar em conta, se tu queres, por exemplo, fazer essa interação medicamentosa positiva, de, enfim, aumentar a concentração do fármaco por inibição da degradação lá das enzimas, seria melhor eu usar junto com a droga inibidora, né? Ou seja, de manhã, por exemplo, uma bupropiona, né? Então, são questões que a gente tem que levar em conta, tá? E isso são regras básicas que a gente tem que estudar e que estavam lá nas aulas de farmaco, né? Por exemplo, vou lançar o questionamento, tá? Usar a medicação tudo junto num horário tem diferença de que usar a mesma dose da mesma medicação em doses divididas? Tem.
entende? Às vezes uma é mais adequada, outras a segunda opção. Com ou sem alimento, nem se fala, tá? Com inibidor de bomba, também nem se fala. Então tem uma série de coisas que tu tem que cuidar e ter em mente para lidar com... fica um pouco frufru, né? Mas dizer com a arte da psicofarmacologia, como os americanos gostam de falar, né? Mas eu considero como um jogo de xadrez, tem que pensar, enfim, para diminuir preços, para tornar o tratamento encaixado e não uma bagunça. A gente tem que individualizar, usar o bom senso e lembrar sempre que as diretrizes, os estudos servem para nos guiar, não para nos mandar. Porque muitos desses estudos, vai ver qual a limitação desses estudos, são pacientes ultra premiums, né? Paciente no primeiro episódio depressivo, que não fuma, não bebe, faz exercício, não sei o que, enfim. Não é essa a nossa realidade. Nossos pacientes são cheios de comorbidades clínicas, cheios de comorbidades outras psiquiátricas, entende? Então tu não tem como te basear, porque eu estudo tal. Tá, é isso.